Por que esperar que o mundo mude se você pode ser a mudança? Em vez de correr atrás dos pássaros e das borboletas, podemos cultivar nosso próprio jardim interior. Focando no nosso crescimento pessoal, atrairemos as melhores coisas da vida. A verdadeira mudança começa dentro de nós. O princípio a seguir foi expresso por Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Na jornada da vida, devemos cuidar do nosso próprio jardim e nos tornar a mudança que tanto queremos. Ser um exemplo que inspira e influencia os outros positivamente. Por isso, neste vídeo, reunimos lições e citações que vão tocar você profundamente, ajudando a tornar possível o que parece impossível. Se é a primeira vez no meu canal, não vai acontecer nada se você não curtir ou deixar seu comentário, mas quando você se inscreve, curte e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo tem valor e envia para mais pessoas. Estas palavras são um conforto para a alma e um lembrete de que tudo passa. A força está dentro de você, esperando para ser despertada. Se permita cuidar e focar em você. Abra seu coração e mente para estas palavras e comece a elevar seu ânimo. 1. Ataraxia. A ataraxia é um estado de tranquilidade imperturbável. Quando alcançamos esse estado, conseguimos encontrar paz dentro de nós mesmos e podemos lidar melhor com os problemas que surgem em nossas vidas. É como Marco Aurélio, o imperador que também se tornou um dos maiores estoicos da humanidade, disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa manter nossa mente clara e serena, focando no que podemos controlar e aceitar o que está além do nosso alcance. A vida é como uma viagem cheia de altos e baixos. Todos nós passamos por momentos difíceis que testam nossa capacidade de lidar com eles. Mas a verdadeira força está em manter a calma mesmo quando as coisas estão complicadas. Como disse o filósofo Sêneca, é importante viver bem e aproveitar cada dia ao máximo, porque o presente é tudo o que realmente temos. Buscar pela ataraxia não significa ignorar seus problemas ou fingir que tudo está perfeito, principalmente quando não está, mas sim aprender a lidar com eles de maneira mais eficaz. Quando estamos calmos e centrados, tomamos decisões melhores e agimos com mais segurança. Isso nos ajuda a encontrar soluções para as adversidades. Gandhi é um exemplo de alguém que viveu isso. Ele foi um líder indiano que usou a paz para libertar seu país da Inglaterra. Ele protestou até conquistar a liberdade, de forma pacífica, sem usar violência, e com isso inspirou muitas pessoas. Gandhi nos ensinou que a verdadeira força vem de uma vontade forte, não apenas de ser fisicamente poderoso. Isso mostra como a ataraxia nos dá força interior para superar desafios, sem perder a paz de espírito. Imagine que você está em um barco no mar, com as ondas agitadas e o vento forte. Mas mesmo assim, você está calmo, olhando para o horizonte sem se abalar. Isso é viver em ataraxia, um jeito de encarar a vida que podemos aprender da filosofia estoica e aplicar todos os dias. Epicteto, um filósofo estoico famoso, disse algo muito poderoso. Não são as coisas em si que nos deixam perturbados, mas sim como pensamos sobre elas. Nossa paz interior depende de como interpretamos e lidamos com as coisas que acontecem, não das próprias coisas em si. A ataraxia, que é esse estado de tranquilidade, nos ajuda a focar em nós mesmos, nos libertando de preocupações que não valem a pena e nos permitindo concentrar no que realmente importa, nosso próprio crescimento. Assim como no mar, enfrentamos tempestades inesperadas na vida, problemas de trabalho, confusão na família, conflitos nos relacionamentos, falta de dinheiro e até mesmo doenças. Essas são as ondas que tentam nos desestabilizar. Mas quando você mantém a calma, é capaz de ver cada situação sem o peso das emoções e agir de forma racional. Lembre-se, como disse Marco Aurélio, a tranquilidade perfeita consiste no bom ordenamento da mente no seu próprio reino. Cada desafio é uma oportunidade para fortalecer nossa capacidade de permanecer centrados e calmos. Para alcançar a ataraxia, é preciso praticar autorreflexão e autoconhecimento. Quando fazemos isso regularmente, começamos a ver o mundo de forma diferente e a lidar melhor com o que acontece ao nosso redor. A ataraxia é o antídoto para reações impulsivas e estressadas, permitindo que a tranquilidade se torne parte de quem você é.
Incorpore essas práticas em sua rotina diária e observe como você gradualmente alcança um estado de serenidade e força interna. Lembre-se, a ataraxia não é um destino, mas uma jornada contínua. Ela não acontece de uma vez, mas sim aos poucos. Como disse Epicteto, não peça para as coisas serem como você quer, apenas queira que elas sejam como são, e você será feliz. Essa é a arte da ataraxia, e ela está ao seu alcance. É só uma questão de praticar e não desistir. Incorporar essas práticas todos os dias pode ajudar você a se sentir mais calmo e forte por dentro. 2. Domine sua vontade. Você se depara com um desafio que parece impossível de superar. O tempo está contra você. Você sente que não tem capacidade, que te faltam habilidades, e cada passo que você dá parece te levar de volta para o início. Este é o verdadeiro teste. Não se trata apenas de sua capacidade ou das habilidades que você ainda precisa desenvolver, mas sim da sua vontade. Em minha experiência, dominar a vontade é essencial para transformar adversidades, desafios ou problemas em oportunidades. A resistência diante da adversidade se constrói com o treinamento consciente da vontade. Como Sêneca disse, a dificuldade de uma tarefa não se mede pelo esforço que ela exige, mas pela vontade investida. Todo mundo já viveu uma situação que parece que você precisa treinar sua vontade para avançar. Quando parece que você não nasceu para fazer aquilo e a vontade de desistir é enorme. Uma situação no trabalho onde o serviço não anda. Começar a dirigir. Pense em uma situação da sua vida em que você desistiu, porque não conseguiu dominar sua vontade. Quando você treina sua vontade, passa a ver cada obstáculo como uma oportunidade de fortalecer seu caráter e perseverar. Treinar a vontade é como treinar um músculo. Requer perseverança, esforço e métodos que funcionam. Um método simples é dividir grandes tarefas em partes menores, porque elas ficam mais fáceis de você gerenciar. Isso alivia a carga mental e proporciona pequenas vitórias que aumentam sua motivação. Por exemplo, em vez de pensar que você quer perder 30 quilos, começa pensando em perder 3 no próximo mês. Conseguiu os 3, você se dedica para eliminar mais 3. Até o final do ano, você terá eliminado 18 quilos. Pode não ser a sua meta toda, mas isso vai te dar mais confiança e autoestima para chegar ao resultado final. Muitas vezes, quando pensamos na meta integral, caímos na procrastinação. Procrastinar é um dos maiores inimigos da vontade, e você só vence o amanhã eu faço com autodisciplina. Autodisciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade nenhuma de fazer e principalmente sem ninguém para te lembrar, para te cobrar ou para te mandar fazer. Você só consegue isso com comprometimento. Um exemplo é o Marco Aurélio. Seu comprometimento com o estoicismo o ajudou em suas campanhas militares e no governo do Império Romano. Seu diário pessoal, Meditações, mostra como a força de vontade está ligada à reflexão pessoal e à busca de um propósito maior. Marco Aurélio, como imperador, enfrentava decisões que afetavam muitas vidas e fazia isso com uma vontade fortalecida pela filosofia estoica. Convido você a considerar essas histórias e estratégias como ferramentas pessoais para enfrentar suas próprias lutas internas e externas com uma vontade fortalecida. Você descobrirá que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo e transformar cada obstáculo em um degrau em direção ao sucesso. 3. Viva no momento presente. Imagine que você está andando por um parque, vendo o verde das árvores e o céu azul com nuvens fofas. Você respira fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Este momento simples é sobre viver no presente e aproveitar a vida como ela é. O filósofo estoico Marco Aurélio disse: quando você se levanta pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, pensar, aproveitar e amar. Isso nos lembra da importância de estar presente e aproveitar cada momento. Estar presente significa não deixar a mente se preocupar com o futuro ou o passado. Muitas vezes, nossa mente se preocupa com coisas que podem nunca acontecer ou ficar revivendo coisas que não podemos mudar, como nossos erros ou situações do passado. Isso nos cansa e nos impede de aproveitar o momento presente. A atenção plena é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a focar no agora. Para estar presente, precisamos mudar nossa percepção e praticar constantemente. Por exemplo,
Enquanto escrevo estas palavras, estou focado na sensação das teclas sob meus dedos e na minha respiração. Isso me ajuda a estar totalmente imerso na tarefa. Estar presente nos liberta de arrependimentos e ansiedades, permitindo-nos aproveitar cada momento e encontrar felicidade no que é, em vez de nos preocuparmos com o que poderia ter sido ou o que pode acontecer. Pratique a atenção plena não como mais uma tarefa, mas como uma maneira de viver a vida com mais gratidão e admiração. Lembre-se, estar presente é uma escolha que requer prática. 4. Aceitação e resiliência. Durante a tempestade havia uma figueira e um bambu. A figueira, forte e orgulhosa, tentou resistir ao vento, mas acabou sendo levada. O bambu, por outro lado, decidiu aceitar a situação e se curvar. No final, o bambu saiu intacto após a tempestade, enquanto a figueira não conseguiu sobreviver. Em momentos como este, é crucial lembrar as palavras do filósofo estoico Epicteto. A força não está em enfrentar o vento, mas em saber como se adaptar a ele. Como podemos aplicar essa sabedoria em nossas vidas para desenvolver aceitação e resiliência? Aprendi que aceitar o que não podemos mudar não significa desistir, mas reconhecer que certos aspectos da nossa realidade estão fora de nosso controle. Por exemplo, há alguns anos perdi um emprego que eu gostava muito, porque a empresa passou por alguns cortes de orçamento. No começo fiquei desesperado, pensando nas contas, nas responsabilidades e tudo mais, mas logo percebi que não podia mudar a situação econômica da empresa. O que eu podia mudar era como eu responderia a essa situação. Desenvolver uma mentalidade resiliente significa transformar a dor em uma oportunidade de crescimento. Quando enfrentar um desafio, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Em vez de se concentrar no problema, foque sua energia em buscar soluções ou alternativas. Tudo o que focamos aumenta e se amplia. Nessas situações, a verdadeira força está em saber se adaptar, assim como o bambu fez, e não em resistir rigidamente como fez a figueira da história. Voltando à minha história, decidi usar meu tempo livre para melhorar minhas habilidades profissionais e também aprender coisas que sempre quis e nunca tive tempo de fazer. Isso melhorou meu currículo, mas principalmente me deu um novo senso de propósito. Encontrar força em meio à incerteza é um dos maiores desafios, mas exercícios de meditação e reflexão podem ser de grande ajuda. Todas as manhãs, dedico alguns minutos para meditar, focando nas coisas pelas quais sou grato e nos meus pontos fortes. Esse hábito me ajudou a manter o foco e o otimismo, mesmo quando o futuro parece incerto. Praticar a aceitação e a resiliência não é algo que se domina da noite para o dia. É um caminho contínuo de aprendizagem e adaptação. Aceitação é um ato de coragem e sabedoria, e resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente das dificuldades. É a força interior que nos permite enfrentar os desafios com determinação e esperança. Quando aceitamos nossa realidade, isso nos liberta do fardo da frustração e nos permite ter resiliência para focar nas ações que estão ao nosso alcance. Você começa a direcionar sua energia de forma mais produtiva. Viktor Frankl, um psicoterapeuta e sobrevivente do Holocausto, exemplificou o poder da aceitação e resiliência. Ele afirmou: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A experiência de Frankl nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, podemos encontrar significado e propósito ao aceitar nossa realidade e adaptar nossa atitude diante dela. Desenvolver aceitação e resiliência é uma jornada pessoal cheia de altos e baixos. No entanto, armado com a sabedoria estoica e um compromisso com o crescimento pessoal, aprendemos a amar o destino como ele é, com todas as suas imperfeições e surpresas. Essa atitude nos proporciona paz interior e uma força indomável para enfrentar qualquer adversidade, transformando cada momento em uma expressão de nossa capacidade infinita de amar e crescer. 5. Se baseie na virtude. Você já sentiu a necessidade de encontrar uma direção clara para garantir que cada passo que você dá contribua para uma versão melhor de si mesmo? Hoje, quero compartilhar com você uma reflexão sobre um caminho possível, guiado pela luz da virtude, tendo como farol os ensinamentos do estoicismo. Imagine que você está no meio de uma floresta densa. A incerteza sobre qual direção tomar pode ser avassaladora. Aqui,
A virtude atua como sua bússola interna, te guiando não para o caminho mais fácil, mas para o mais correto. Viver de acordo com nossos valores nem sempre é simples, especialmente quando enfrentamos pressões diariamente que nos convidam a comprometer esses ideais. Como disse Sêneca, não se pode desfrutar de uma vida plena sem desafios. Cada uma das virtudes estoicas define um traço de caráter e também nos oferece uma ferramenta para enfrentar os desafios da vida. São elas: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A sabedoria ilumina e mostra soluções onde outros só veem obstáculos. É usar o conhecimento para, por exemplo, encontrar palavras que acalmam e ajudam durante uma discussão. Coragem é a firmeza diante de medos e adversidades. Não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Imagine que você deve enfrentar uma situação, seja arriscar começar seu negócio próprio, resolver uma situação mal resolvida com um amigo. A coragem é essa força interna que o leva a dar esse passo e conseguir. Justiça é olhar além dos seus interesses pessoais. Num mundo onde as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, agir com justiça é fazer o certo, mesmo quando muitos estão agindo errado. Pense nas vezes em que você ajudou um colega de trabalho sem esperar nada em troca, simplesmente porque era o certo a fazer. Temperança é a capacidade de moderar nossos desejos e paixões. É ter controle sobre suas próprias vontades e desenvolver a capacidade de dizer não a nós mesmos. Essa é a essência da temperança. Praticar essas virtudes leva a uma vida mais ética, respeitosa, plena e significativa. Cada decisão baseada na virtude fortalece nosso caráter. Os estoicos herdaram as virtudes de Sócrates, mas muitos dizem que elas já existiam. Isso quer dizer que há milhares de anos, homens e grandes exemplos da humanidade têm baseado suas escolhas e ações através desse conhecimento. Quando você enfrentar uma decisão difícil, se pergunte: o que faria a pessoa mais sábia, mais corajosa, mais justa e mais temperada? Deixe que a virtude guie suas ações. Embora possa ser mais difícil, esse é o caminho para o verdadeiro significado e realização pessoal. 6. Areté. Areté é uma força da alma e com essa força, o homem alcança a excelência de caráter. A palavra areté pode ser definida como excelência. Os estoicos acreditavam que a educação deve estar ligada à razão, à coerência e à eficácia, entre outros elementos que promovam o crescimento e o desenvolvimento das nossas atividades mentais. A areté é uma força da alma que nos impulsiona a transcender nossas limitações e viver de acordo com nossos valores mais elevados. Esta força interior nos guia em direção a uma vida de virtude e integridade, moldando nosso caráter e nossas ações. Como disse Aristóteles, a excelência não é um ato, mas um hábito. Esse ensinamento nos lembra que a busca pela areté é contínua, exigindo esforço e dedicação diária. Para alcançar a areté, devemos primeiro compreender e cultivar nossas virtudes. Como o filósofo estoico Sêneca afirmou, a virtude é a única liberdade segura. Esta citação destaca que a verdadeira liberdade e excelência de caráter vem do desenvolvimento de virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. Ao praticar essas virtudes, fortalecemos nossa alma e nos tornamos indivíduos mais resilientes e equilibrados. A essência da areté, a capacidade de se erguer diante das dificuldades e continuar perseguindo a excelência. Ao longo da vida, irmos constantemente ajustando nosso caráter de maneira sutil. Como se estivéssemos afinando instrumentos musicais, aprimoramos nossos pensamentos, palavras e ações para nos tornarmos pessoas melhores e mais saudáveis. Devemos nos esforçar para alinhar nossas ações com nossos valores e princípios, buscando sempre a verdade e a justiça em nossas interações diárias. Ao fazer isso, não apenas nos tornamos melhores indivíduos, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor, inspirando-os a buscar a própria excelência. A areté é uma jornada sem fim, uma busca incessante pela perfeição do caráter. Ao abraçar esta jornada, cultivamos uma vida de propósito e significado, guiados pela força da alma que nos incentiva a ser melhores a cada dia. Através da prática consistente das virtudes e da resiliência diante das adversidades, alcançamos a verdadeira excelência e contribuímos para um mundo mais justo e virtuoso.
Essa ideia está profundamente enraizada na filosofia estoica, que defende a virtude como o caminho principal a ser seguido na vida. Eles acreditavam que ser virtuoso, ou seja, agir de acordo com princípios morais sólidos, era crucial para alcançar a felicidade e o bem-estar. Assim como ajustamos um instrumento musical para produzir sons melhores, os estoicos nos incentivam a aprimorar nossos pensamentos, palavras e ações para sermos pessoas melhores e vivermos de forma mais satisfatória. 7. A arte do desapego. A ferramenta mais poderosa para a liberdade emocional é o desapego. Por um minuto, se imagine no meio de um parque, onde as árvores balançam suavemente com o vento, e você está simplesmente observando, sem tentar controlar nada ao seu redor. Esse estado de observação sem apego ou tentativa de mudança captura a essência do desapego. Muitas vezes confundimos o desapego com a apatia, que é não sentir nada, ou a total falta de interesse, mas nenhum dos dois o define. Desapego é um convite para nos libertarmos das nossas próprias expectativas. Quantas vezes você ficou tão preocupado ou ansioso em falhar, que acabou falhando, vivendo uma angústia e tensão absurda por isso, se apegando tanto ao resultado que ele não aconteceu? O desapego nos oferece uma alternativa, uma maneira de viver com a certeza de que, embora possamos dar o nosso melhor, o resultado final nem sempre está em nossas mãos. Acaba se tornando um exercício de aceitação, onde passamos a nos concentrar apenas no nosso próprio comportamento e nossas ações em relação às circunstâncias. Na prática, o desapego me ajudou a enfrentar desafios pessoais e profissionais com mais clareza e tranquilidade. Porque eu comecei a deixar de lado as preocupações com o resultado, com o que os outros iriam dizer, iriam achar no que estavam pensando, se iriam gostar. E comecei a me concentrar em ser eu mesmo, em cada dia viver de forma autêntica. O desapego também é um conceito central na filosofia estoica. Epicteto dizia que apenas os verdadeiramente instruídos são livres, porque sua felicidade e bem-estar não depende de nada externo. Quando você enfrentar uma situação difícil, seja um conflito no trabalho ou uma meta pessoal que parece muito longe e até impossível, te convido a praticar o desapego. Concentre sua energia no que pode controlar, nas suas ações de hoje, do agora, e deixe o resto de lado. Não é fácil, mas com a prática, essa visão pode te deixar livre de muita ansiedade e pressão. Lembre-se, o desapego não é falta de paixão, mas sim a sabedoria de não ser arrastado pelo que está além do nosso controle. Ele nos liberta para viver plenamente, aceitando o fluxo natural da vida com graça e força. Então, permita-se ser livre e encontrar paz, não importa o que a vida lhe traga. Entenda o real significado do desapego, comente quais situações da vida, a partir de hoje você se compromete a desapegar. Fazendo isso, desde agora, você já confirma esse compromisso. 8. Transforme medo em coragem. Existe algo que nos separa dos nossos sonhos, algo que cada vez que optamos por não enfrentar, nos distancia de viver as melhores coisas da vida, uma palavra pequena, mas que causa um enorme bloqueio. Risco. Temos medo de correr riscos, e quando permitimos que o medo nos paralise, deixamos de viver plenamente. Evitamos situações que podem nos desafiar, mas também aquelas que podem nos enriquecer e nos fazer crescer. O risco não é nosso adversário, mas uma porta de entrada para novas experiências e conquistas. Cada risco assumido é uma oportunidade para expandir nossos horizontes e descobrir capacidades que talvez não soubéssemos possuir. Epicteto dizia que só descobrimos nossa verdadeira força quando enfrentamos nossos medos. Este pensamento tem sido um farol em minha vida, quando as sombras do medo ameaçaram me envolver. Algumas situações em nossas vidas vão exigir um ato de fé e coragem. Considere a relação entre medo e oportunidade de crescimento. Cada vez que enfrentei uma situação assustadora, descobri que o medo era apenas o começo de algo maior. A primeira vez que tive que falar em público, senti muito medo de falar errado e das pessoas rirem de mim. Mas, ao enfrentar esses medos, consegui superar a experiência e descobri que gosto de falar em público e um talento para isso que eu nem sabia que tinha. Quando enfrentamos nossos medos, descobrimos nossa força e capacidades adormecidas. Toda vez que o medo aparece, eu paro para analisar. O que de pior poderia acontecer? E se acontecer,
Será mesmo o fim do mundo? Ou posso suportar? Fazendo essa reflexão, você começará a perceber que os resultados que você teme quase sempre são menos prováveis de acontecer, ou que você tem condições e energia para lidar com eles. Transformar o medo em uma força que nos impulsiona é outro aspecto transformador. Em vez de deixar o medo te paralisar, comece a usá-lo como motivação para avançar. Essa transformação não é simples nem rápida, mas é muito gratificante. Pense no medo como a energia acumulada em uma mola comprimida. Quando liberada, essa energia nos impulsiona para frente com força renovada. Enfrentar nossos medos é essencial para alcançar nosso potencial. Se nunca tivéssemos enfrentado o medo de fracassar, nunca teríamos descoberto novas habilidades e pontos fortes. Cada medo superado é uma barreira a menos entre você e seus sonhos. A qualquer momento, um ato de coragem pode mudar sua vida completamente. Haja com coragem. Existe uma diferença entre simplesmente existir e realmente viver uma vida plena e significativa. Como Marco Aurélio disse, o homem não deve temer a morte, mas sim temer nunca começar a viver. Se você chegou até aqui, comente. Gratidão. Agora, para descobrir 10 práticas infalíveis para se tornar disciplinado, assista o vídeo à sua esquerda. Obrigado por assistir.